Ó, pessoal, eu fiz um desafio ao aqui longo com o da Dr. vida. Cleiton, a O que doutora será que Adriana nos essa define? semana. A gente tem a oportunidade Nós- também de, no dia a dia, atualizar as informações. É sempre na correria aqui que a gente se vê. A gente procura marcar um café, etc. E atualizar. Eu falei, Dr. Cleiton, quero ver o senhor. E ele fica bravo quando eu chamo de senhor. É pela de doutor- liturgia. e de doutor também. E de doutor também. Então eu falo, Cleiton, eu quero ver você sem gravata. Aí hoje ele manteve a gravata e eu vim de blazer hoje, né? Eu tô cada vez mais inspirado aqui pelo Conexão Jurídica. Cleiton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, queridos. Bom Tudo bem? dia, Tudo jóia, André? queridos. Tudo bem, André? Adriana, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo Doutor bom? Leandro. De volta os dois, né? Juntos. Não, que aí não, ó, a vamos audiência brincando, tava se com esconde, saudade, né? a audiência tava com saudade. Arebaba. Uma hora a Adriana vai pra onde que era? Pro Havaí. Havaí, no Aí o Cleiton vem campeonato de sozinho. surf. Aí o Campeonato de Cleiton surf. vem sozinho. Aí depois a Adriana vem e o Cleiton vai pra Dubai. É. Só que aí o Cleiton foi esperto. Eu não sei o que ele fez lá em Dubai, Adriana, porque ele entrou ao vivo na nossa conexão semana passada e falou: olha, eu não tô em Dubai, eu tô aqui Trabalhando. pertinho, eu tô no Rio de Janeiro, na maior feira de tecnologia. Trabalhando. E aí os dois aqui vão provocar. Então, já que você está aí, grava um vídeo pra gente. Ele gravou o vídeo, respondeu a pergunta do Anderson, a importância da tecnologia para advocacia, etc. E hoje está aqui conosco, finalmente a dupla de volta aqui, mas muito bom, recebê-los aqui, como de obrigado. costume. Agora, gente, o assunto, infelizmente, não é tão positivo dessa semana, né? A pauta, e não tinha como não passar por ela para a gente interagir, até para prestar serviços a quem nos acompanha. A gente tem acompanhado o que tem acontecido com a indústria automotiva no ABC, e essa semana um anúncio que ganhou repercussão nacional. A Bridgestone falando que até o final do ano vai demitir quase 700 trabalhadores da planta de Santo André. E aí surgem várias perguntas, né? E aí queria até começar com aquela que é a primordial, Cleiton, Adriana. Há o que se fazer para reverter uma decisão como essa quando chega nesse estágio? Veja, há o que fazer sim. Primeiro, lamentavelmente, nós estamos falando de perda de trabalho, né? Como a gente falou lá no dia 1º de maio, o trabalho é a dignidade da pessoa, né? É saúde, é família, trabalho, é um dos pilares. Nós não podemos abrir mão de 600 ou 700 pessoas diretamente sendo demitidas numa única tacada. Na minha opinião, é muito grande. Vai impactar em 25 mil, segundo o sindicato. O sindicato falou 25 mil indiretamente, né? Isso. Quer dizer, não são só 600 ou O presidente 700. do sindicato falou né? com a gente. É muita coisa, falou ontem, né? Isso, Márcio Ferreira. É muita coisa, é muita coisa. Veja, na minha opinião, tem que haver uma convergência de interesse da sociedade. Tem que haver, o prefeito tem que vir à tona, o governador tem que vir à tona, porque não só os postos de trabalho que estão acabando, me parece que está indo também para a Bahia. Me parece que tem uma para Camaçari. Me parece que tá havendo uma movimentação da planta fabril indo para lá, né? Não que a gente não ache bom que o baiano também tenha posto de trabalho. Claro que a gente quer que tenha lá e que tenha aqui. Mas o que não pode é suprimir aqui. Então, veja, se é uma questão tributária, se é uma questão de isenção fiscal, se é uma questão de desoneração da folha de alguma forma, tem que intervir. Tem que intervir. Não só essa parte do ente público, mas também o sindicato tem que vir, os advogados têm que comparecer, os próprios trabalhadores. Tem muito trabalhador ali que tem estabilidade, que não pode perder o emprego. Cipeiro, né? Cipeiro. Gente que está próximo de se aposentar também não pode ser A aposentadoria não pode mandar embora. O trabalhador que tem doença profissional, onde é que esse camarada vai arrumar emprego? Ainda que ele tenha experiência em trabalhar em fábrica, qualquer outra das montadoras, ou das metalúrgicas, ou de fábrica, não vai contratar um camarada que tem problema de doença profissional. Então, assim, tem que haver uma comoção de vários aspectos da sociedade. O Poder Judiciário tem que intervir, o Ministério Público do Trabalho tem que intervir, o governador tem que intervir, o prefeito tem que intervir de Santo André. Nós temos que fortalecer Tem que nossa ter uma região. força-tarefa. Sim. Nós temos que fortalecer a nossa região, não tem jeito. Doutor Cleiton, a gente tem uma informação extraoficial que na Bahia os tributos e a mão de obra, eles conseguem ter aí uma economia de 40% entre tributos, e lá a mão de obra seria mais barata do que a nossa aqui no Grande ABC. Baseado nisso, por exemplo, assim, é impossível você dizer que um funcionário vai, a partir de amanhã, ganhar 40% a menos, não é? Claro.
Mesmo vivendo na Bahia, existe. onde o custo de vida, teoricamente, é melhor. Não, mas eu Então, digo mas- assim, da mão de obra daqui, é Mas impossível ter existem uma negociação alternativas. também? Isso que eu queria existem saber. alternativas. Como a gente tratou no podcast passado, daquelas questões de redução, até redução do salário, layoff. Então, houve essa flexibilização com a reforma da CLT, que possibilitou algumas questões que, assim, não chego a concordar, porque daí fica a questão da economia versus o trabalho, né? E teria que ser minimamente um equilíbrio. Para isso, o sindicato deveria atuar com mais força. Mas existem alguns mecanismos que podem, nesse período, como a gente está em maio, não é isso? Essas demissões vão correr até o fim do ano, Isso. Sim, não é? porque agora está em Então, negociação. O existe sindicato não pode demitir, é isso, né? Como? Porque como está em negociação com o sindicato, tem que ter 6 meses. Na verdade, é um isso? acordo Não, que eles na já verdade, fizeram. Já fizeram um acordo de 6 Sim. meses já. Então, um exemplo que a gente tem é da Mercedes, que ela ia, um tempo atrás, dispensar 3 mil funcionários. E aí houve ofereceram PDV, houve uma série de recursos que criaram, que me parece que o desligamento foi de 1.500 e a grande maioria foi por pacote, que é o PDV, o Tá, plano mas de no demissão olhar da voluntária. lei, a gente sempre faz essa pergunta do que pode ou não, até quando a gente falou nas semanas anteriores do podcast sobre negociado e o legislado. Isso. A CLT prevê a demissão em massa? Ela prevê... Pode o artigo- demitir em massa? Ó, vou explicar. O artigo 477A da CLT, que veio com a reforma, o que ela fala? Ela prevê que pode, independente da atuação do sindicato. Olha que grave. Aí o que veio? Veio o STF, então tem um tema de repercussão, que é o 638, se não me engano, que o tema de repercussão é quando tem muita decisão repetida sobre a mesma matéria e há divergência. Então o que o STF faz? Fala, é melhor a gente sentar e decidir sobre isso. Aí define e uniformiza, né? Exatamente. Então, o que acontece? É tão importante e tão relevante essa situação, porque o sindicato, a gente sabe que ele perdeu a força por conta da contribuição. O que veio o STF e ele está estudando essa matéria. Já saiu um julgamento, já saiu um acórdão falando o quê? Que apesar do artigo 477 da CLT, é obrigatório a intervenção do sindicato. Só que essa decisão, aí houve um outro recurso, e a gente estava vendo que teve um outro recurso agora também, só que essa decisão vai ter validade quando? Quando ela for publicada. Só que a publicação ainda tem 2 recursos ainda, tem um recurso ainda pendente. Tá. Então, assim, é importante que o sindicato intervenha. Existe um artigo na CLT que fala que pode, mas tem acima dela tem a Constituição Federal Doutor, e o tema também. Mas tem uma informação complementar, né, que saiu inclusive da entrevista com o Márcio Ferreira, presidente do Sindicato das Indústrias da Borracha. Tem 3.400 trabalhadores hoje na planta de Santo André da Sim. Bridgestone. Segundo o Márcio, 95% dos funcionários da Bridgestone são sindicalizados. Verdade, o número que chamou a Eles atenção. Isso não é Isso é normal, muito isso não é comum. importante. É um índice muitíssimo acima da média, inclusive das grandes empresas aqui da Sim, região. Né? eles têm consciência, são trabalhadores com consciência. E aí o que eles vão fazer? Vão tentar exatamente nesse sentido. A primeira reunião que deve ser marcada para a semana que vem é com o ministro do Trabalho e depois com o ministro do Desenvolvimento, o vice-presidente Geraldo Alckmin, para tentar encontrar alternativas para evitar que esse Essas pacotão demissões. se concretize até o final Eu do vou ano de dizer, demissão. elas existem, as alternativas existem. Ah, então. Isso é importante, porque é uma mensagem que acho que acalma um pouco o coração das sim. pessoas que estão na iminência de perder emprego, né? Mas como o Dr. Cleiton falou, tem que ter força, tem que haver uma união. Não adianta o sindicato E não falar, adianta olha, briga nessa hora, né? falar da A gente percebe da que prefeitura tem e um vice-versa. clima muito Não, ruim. tem que trabalhar junto, porque o benefício qual é? Da sociedade, do trabalhador, é a família que está lá, que a Rimo de Família vai ficar desempregado. Acho que tem que pensar e o nisso, sindicato, né? só para finalizar, já disse que acredita que essa história de vamos levar a planta para a Bahia é balela. Eles dizem que é o seguinte, eles vão encerrar a produção de pneus leves e vão começar a importar pneus. Vão vir de fora, não vai ter mais produção aqui no Brasil, não. Pelo menos a fala A gente precisa entender a verdade, né, sobre isso, porque na verdade eles não podem anunciar uma ida para a Bahia e essa ida não existe, né? Tem que saber também, né, as verdades disso, né? Porque a gente percebe que está muito tudo no clima do nervo, da notícia, Muito tal. tenso. Isso está muito tenso. E isso às vezes dificulta também as negociações, não dificulta, Claro, doutor? claro. Agora, olha que questão importante, né? A lei, antes da reforma trabalhista, ela obrigatoriamente colocava o sindicato no centro da discussão. Então, para haver uma demissão em massa, tinha que ter a intervenção e a autorização do sindicato. Ok.
Veio a reforma trabalhista, tirou o sindicato do centro da conversa e agora fala que o julgamento do STF, que a doutora falou, não é uma obrigatoriedade, é uma intervenção sindical. Então o sindicato entra para poder tentar negociar, entra para poder acalmar os trabalhadores, ok. Então a lei, teoricamente, está contrário à manutenção dos empregos e está a favor da demissão de massa da empresa, ok. Quando você fala no movimento da sociedade, você vê um sindicato atuante da forma que é, com 95%, o sindicato tem os trabalhadores na mão. Então o sindicato tem a força de trabalho junto, independentemente da lei. O que eu acho que nós temos que fazer aqui no Brasil a gente tem a questão tributária, nós temos que lutar a favor da questão da redução de imposto. Por quê? Porque se a Bridgestone vai importar e fica mais barato, é posto de trabalho que está sendo suprimido. É claro, o empresário vem e faz uma conta. A conta minha folha está pesada, eu importar eu ganho escala, eu ganho mercado, eu ganho market share, então eu vou importar e a força de trabalho. Para mim vale a pena, o custo-benefício fecha a conta, é isso que me importa. É uma questão de sobrevivência. Agora, quando a sociedade se reúne, ela fala, opa, pera um pouquinho só, vamos reduzir imposto? Mas para reduzir imposto, tem que haver uma série de consequências também, porque não é só reduzir imposto, tá certo? Temos que reduzir imposto, os sindicatos têm que se fortalecer, as pessoas que estão envolvidas têm que estar juntas, o ministro do Trabalho, obviamente, tem que receber e vai receber, ele tem tido uma Mas quando chega numa importante. decisão como essa, ok, a parte econômica justifique, o empresário, enfim, tem todo o direito de fazer isso segundo o CLT, mas ele tem que observar alguma coisa, por exemplo, qualquer trabalhador pode ser demitido nesse ambiente de demissão em massa? Qual é a brevidade ou antecedência que isso tem que ser comunicado? Enfim, ele tem que obedecer algum critério, alguma regra quando é demissão em massa? Sim, os trabalhadores que têm estabilidade, eles não podem ser demitidos, né? Pré-aposentadoria também, acidente do trabalho, os que estão afastados também não podem. E quem receber alguma carta de dispensa ou coisa parecida, ele tem o mesmo direito que um trabalhador desligado regularmente. Então não é porque vai despedir em massa que teria que aumentaria a folha da reclamada da empresa por um determinado período que vai suprimir algum direito. Pelo contrário, né, o que a empresa deveria fazer é dar no mínimo, minimamente, né, gente? É dar um incentivo. Isso, tal do dar PDV, incentivo né? Pra quem... Porque eu fiquei cismado com isso, né? Porque é uma atitude, entre aspas, normal das empresas fazerem isso. Né? Precisa reduzir, então propõe um PDV para você atingir uma determinada meta. Exatamente. de mas sabe uma desligamento. questão? Não é assim no corte, a sangue frio. Eu vou colocar uma coisa importante sobre o PDV, que a gente, no escritório, a gente tem muito processo de responsabilidade civil, que é doença de trabalho, acidente do trabalho, e o que a gente percebe? O pessoal que pega PDV, eles têm que ter minimamente uma estrutura de planejamento econômico. É verdade. Eu ia falar isso agora. Então não adianta só porque o PDV faz. Dependendo do PDV que é feito, a pessoa recebe aquele valor e ela não pode mais judicializar nenhuma ação. Então isso é muito preocupante. Isso é documentado. A gente até discutiu isso tem aqui. uma Dos riscos. Eu vou até colocar dois ingredientes nessa nossa conversa, Adriana, muito bem lembrado, Cleiton, e até foi tema do nosso café. É um café com fatos também, viu, Anderson? Com notícia. Lá atrás, dessa situação, por quê? Essa semana, a calhar, a gente fez entrevista, aliás, foi a estreia do nosso espaço aqui no ABC em Off Negócios com o gerente do Sebrae ABC, o Sereda. Aliás, um abraço ao Sereda, a todo o pessoal do Sebrae. E ele falava muito isso do empreendedor por sobrevivência. Que é o caso, o cara foi demitido da Ford, não tem o que fazer. O que ele vai? Procurar emprego em outra montadora? Ele pega ali muitas vezes a rescisão que ele recebeu e desesperadamente vai investir o próprio negócio. A maioria quebra a cara. Exatamente, esse é o detalhe. Empreendedorismo não é fácil. Pois é, Mais e de aí 90%. o que o Sebrae fez em relação à Ford é atingir uma parcela. E aí mostra mais uma vez a força do sindicato. O Sebrae fez uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ofereceu um curso de capacitação empreendedora a essa parcela de demitidos da Ford. É o resultado que todo mundo espera? Claro que não. Eu gostaria que as pessoas mantivessem os seus empregos, mas pelo menos dar uma perspectiva para ela. Olha, você pode pegar parte da sua rescisão e caminhar por aqui para você ter uma chance de ser mantido ou de voltar ao mercado de trabalho. Não é o melhor dos mundos, mas é muito melhor do que falar, olha, você tem R$500 mil de rescisão, o cara sai, acha que tá rico, compra uma casa na praia, compra um carrão e torrou o dinheiro. Acabou o E dinheiro. aí tá depois... Não tem como manter. Não tem como manter. Já era. O duro
vai Não, manter? depois de um ele ano tá já. machucado, como é que ele vai voltar pro mercado de Pois trabalho? é. Se ele assinou um documento falando que o sindicato validou, né? É. Que não é só assinar também, né? O sindicato tem que validar, tem que fazer uma reunião, tem que ter representatividade. Daí o cara, ele vai lá e assina. E aí, como é que ele vai entrar com a ação depois? Não, eu acho, tem. inclusive, Então, que o tem que o ter Dr. muito bom Cleiton senso. falou do envolvimento do poder público é fundamental. A gente até entrevistou o secretário de Desenvolvimento de Santo Sim. André. A Andréa ouviu Evandro um Manzato. evento na sexta-feira. Ele falava sobre iniciativa, o que dá para fazer, o que está ao alcance da prefeitura. Mas o impacto que tem para o setor público e para a comunidade, para a sociedade como um todo, é muito grande. O Wellington Damasceno, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que nos concedeu entrevista essa semana, falava, por exemplo, do impacto da saída da Ford no sistema de saúde de Santo André. Sim. Né? Então as pessoas não têm mais plano de saúde, elas buscam o atendimento gratuito, Estoura o público. SUS. O Estoura Márcio mesmo, tudo. né, Estoura o SUS. Anderson? O Márcio mesmo Congestiona. comentou com a gente do sindicato essa semana, no nosso ABC em Off News, que o impacto sobre essas 600 ou 700 demissões gera 25 mil Isso. Olha só. empregos É indiretos. sistêmico, né? É sistêmico. sistêmico, não é isolado. Um ato É não é lógico, isolado. é a Repercute. transporte É. do material. Mas, gente, falando sério, é. isso preocupa, hein? O que a pra gente tem que economia perceber regional. é que hoje está tudo interligado. Exato. Não é um problema só dos metalúrgicos, da Bridgestone, do pneu. Não, não, não. De É um Santo problema André, né? meu. Tá, Sim. É um mas problema aí, nosso, Cleiton, é. Adriana, É um para problema quem da está nos sociedade. acompanhando, tá nessa situação, é um dos 600, 700 que serão demitidos. Familiares estão desesperados. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Qual é a orientação? O momento agora é procurar o sindicato, importante é isso. procurar advogado. O que ele pode fazer nesse ínterim de 180 dias para ter a melhor situação dentro do contexto? Leandro, você percebeu que a diferença do camarada que pega um PDV e quebra e de um camarada que pega um PDV, ele vê uma luz no final do túnel e que ele começa a vislumbrar outras possibilidades? É informação. Nesse exemplo que você citou, foi no Sebrae, tá Isso. certo? Ele vai lá, se informa no Sebrae, ele tem uma informação, ele começa a ampliar o aspecto de visão dele para poder Vê entender... uma luz no fim do túnel. Fim do túnel, e que não é um trem na direção Não é um contrária. Beleza. Nesse caso nosso aqui, na minha opinião, ele tem que buscar informação através do advogado. Ele precisa ir no advogado, verificar os processos que ele tem, verificar se ele tem direito a entrar com o processo, verificar a estabilidade que o Anderson bem falou aqui. Será que eu tenho realmente a estabilidade? Às vezes o camarada está em Ele vias nem de se sabe. aposentar, nem está Nem sabendo. sabe, né? Sim. Às vezes ele tem estabilidade pela convenção coletiva que o sindicato interveio, ele também não está nem Férias sabendo. vencidas, hora extra, Tudo. banco de Ou ele horas, tem um tudo. laudo, bem lembrado que o Cleiton falou, ele pode ter um laudo positivo numa ação acidentária, que a gente chama, que dá estabilidade, ele não sabe. Ele Ele, não tá vai lá e sabendo. assina o PDV, ele não pode entrar com uma ação. Aí de ele Gente, perde invenção. tudo, Perde Realmente. tudo, perde tudo. Não, Ele independente perde da emprego e questão, perde o direito. da questão econômica, né? Da conta que a empresa faz, precisa cortar aqui, cortar ali. Gente, estamos tratando com seres humanos. Né? Sim. Imagine a cabeça Sim. das pessoas que estão dentro da fábrica nesse momento, sabendo que ela pode ser um Será dos que demitidos. sou eu? Quase uma roleta russa, Isso, não é? Porque a é pessoa isso fica aí. pensando, trabalhando, será que sou eu? Meu, será que, então, será olha, que é? Eu vou contar É uma uma coisa para loucura isso, vocês. Por ironia, né? Até na segunda-feira teve um evento dentro do consórcio intermunicipal do Grande ABC, promovido pela Agência de Desenvolvimento Econômico. Aliás, o Áureo Aldo vai estar com a gente na segunda-feira Bem no lembrado. ABC em Off News Que para bom. falar sobre isso, com o BNDES. E as projeções são terríveis para a indústria da região. E aí que tinha o pedido ali dos municípios, estava a prefeita de Rio Grande da Serra, tinha outros representantes, a vice-prefeita de Diadema também, a Pati. E a projeção do futuro, né, da mão de obra não é fácil lidar hoje, não. Os números que eles apresentaram é uma coisa impressionante, ou seja, de 2010 para cá nós tivemos já uma perda de 40% da mão de obra na região do ABC na indústria automobilística. É um número alarmante, 40% é quase metade, né? Claro. E assim, o BNDES alertou, falou assim, olha, o mundo mudou. A indústria está mudando também. A mão de obra vai ter que acompanhar. Nós vamos ter que apoiar esse trabalhador dentro de uma nova realidade. Sim. Andréa, sabe o que eu vejo? Eu vejo que o Brasil, e aí eu pego um pouquinho do gancho da feira da semana passada. O Brasil é tão extraordinário, que ninguém acreditava na época que nós poderíamos alimentar o planeta. E hoje o agronegócio alimenta o planeta com as condições que nós temos, tá certo? Então, eu acho que nós temos que ter essa visão de, puxa vida, realmente, 40% ou quase 50% vai acabar e a tendência é realmente acabar.
Só que o que a gente faz com essa mão de obra? A gente deixa essa mão de obra obsoleta, ultrapassada, mendigando o INSS, mendigando o posto de saúde. Não. A gente tem que formatar para eles uma nova realidade de Cleiton, trabalho. mas dá pra virar esse jogo, viu? Precisa virar. Dá pra virar. Então, assim, por que a gente não tem agora esse pessoal ganhando informação para que essa transição... Aqui pode ser um polo de tecnologia. Foi o Aqui que pode sugeriu o presidente do BNDES. Aqui pode ser um Exatamente. polo de prestação de serviço. Por que todo mundo do ABC vai para São Paulo trabalhar, pelo amor de Deus? A gente pega Anchieta de manhã, Anchieta lotada, imigrantes lotados. Isso aí parece aquelas migrações de pato de manhã que vai para lá, depois Todo mundo com uma foge pessoa do dentro do carro. inverno. Foge Não é do mais inverno. rodovia, é Avenida Anchieta, É a Avenida né? Anchieta. Mas e será que a gente trabalhando lá em São Paulo, a gente não tem condição de trabalhar aqui e as empresas que operam lá operarem aqui e a inteligência que tem lá na Faria Lima não tem na nossa Verdade. Faria Lima aqui? A gente tem Faria Lima aqui também, não é só o nome da avenida. Quer dizer, a nossa capacidade intelectual tem que ser conduzida para pegar este pessoal e transformar o pessoal que é fabril num pessoal que pode empreender, que pode prestar serviço, que pode se apresentar com tecnologia, que pode se apresentar em outro aspecto de trabalho. E pode ter salários bons Sim, e direitos bons. sim. Dignidade. Porque a questão da indústria automotiva tem esse detalhe, né? Porque são os melhores empregos, são os melhores salários, são a estrutura que a empresa oferece. Então, quando você perde um emprego desse para repor, não é fácil. Não é fácil. Como é que você vai Por fazer? isso que é Verdade. muito importante a gente olhar para o papel social das empresas É. também. Porque se a Perfeito. empresa percebe que, olha, daqui um tempo, porque ela avisou agora, mas há quanto tempo ela está pensando e planejando Sim, isso? sim. Então, se ela já sabe disso, por que ela não cria um núcleo de tecnologia para alguns trabalhadores? Perfeito. E aí começa a desenvolver ali dentro da empresa mesmo um núcleo, não só falar de empreendedorismo, fala de tecnologia, põe esse pessoal para estudar, vê quem tem vontade, quem tem interesse. Recicla, E né, assim essa- você vai essa reciclando essa turma toda, para quando chegar um momento, a pessoa está pronta para o mercado de trabalho. Eu vou dizer que entendeu? eu sou utópico, mas eu acho que isso pode Eu não acontecer acho até o que é final do utópico, ano. não é Tem que Não, mas ser. dá para negociar tudo isso até o final do ano, no caso específico da Bridgestone. Agora veja, Dá pra fazer. uma coisa é, nós temos aqui a diretoria da Bridgestone que pode pensar nisso. Ok, vamos colocar um polo de tecnologia aqui dentro da Bridgestone para poder pegar... Outra coisa é o poder público que tem obrigação, não é que pode, obrigação de enxergar a nossa região aqui, o nosso grande ABC, e falar, puxa vida, estou vendo que os empregos estão se dilacerando, os empregos fabris e manuais, mas eu estou vendo que tem pai de família. Vamos, de uma forma, colocar um polo aqui de fomentação desse tipo de informação, de Boa. fomentação de treinamento. Isso tem que haver. Boa discussão. Isso é poder público. Isso, Aliás, isso não é particular, empresa Cleiton? privada. E, aliás, Importante. é política de Estado, Sim. não é um mandato, É. não é um prefeito. Sim. Tem que ser uma política permanente. Claro. Ó, e tema importante, pessoal, André lembrou bem, vamos pegar vários itens aqui do que a gente discutiu, vamos questionar na segunda-feira, no intuito de provocar no bom sentido, a Agência de Desenvolvimento, o Aroaldo vai estar conosco na segunda, André já falou, mas a gente pode questionar de novo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Evandro Banzato, mais uma vez o Márcio Ferreira do sindicato, unir todos os atores envolvidos Fazer no uma processo conversa, para fazer a discussão, bem lembrado, viu, legal. Cleiton? Importante. Vamos fazer essa De repente discussão a gente importante. pode fazer uma mesa aí. com o Opa, Dr. uma discussão, Cleiton e um a doutora podcast Ariana. específico sobre isso. Legal, boa. Gente, eu falo aqui pra vocês, o nosso tempo é implacável. A gente pode ficar mais meia hora. É, o tema é eu, bom. eu falo É um pra eles prazer. direto. Eles me enganaram na primeira vez. Porque eles falaram, Leandro, a gente prefere sustentação oral do que entrevista. Eu falei, pô, acho que eles são tímidos no microfone, né? Vocês somos viram? mesmo. Vocês Somos viram? mesmo. O Cleiton e a Adriana, não tira-se falo letra. nada. Fala pra eles, é 15 minutos, fica 15. Fala que é 30, fica assim. Fala, olha, eu preciso de assunto gente pra fica 2 aqui até horas. o A gente restinho fica de 2 ano, horas tem aqui. tema. Ó, e a audiência vai gostando, só vai aumentando, ó. Estão ficando É que bom na pra nós é audiência, um prazer viu? aprender com vocês, viu? Ah, aprendemos Prazer, juntos, é um prazer aprendemos aprender com juntos. vocês, viu? E ainda falo para eles, é bom Que porque humildade. a gente tem muitos advogados, mas o grande desafio do advogado é não ficar no juridiquês, né? Porque quem está do outro lado tem que entender. E essa área deles é belíssima porque ela muda a vida das pessoas, Muito, traz dignidade para as muito. pessoas e justiça para gente que é muito vulnerável. Muito, né? verdade.
Show de bola. Parabéns. É o Cleiton. nosso- É a nossa missão. Adriana, até a semana que vem, se Deus quiser. Esperamos os dois, nem em Havaí, nem em Dubai, estejam aqui no podcast que Compromisso feito. Compromisso feito. Obrigado pelo Obrigado. vídeo. E obrigado pelo trabalho. vídeo, nosso correspondente. Ó, já tô até vendo que daqui a pouco ele vai pedir hora extra pra ABC em off, viu? A doutora Adema é minha advogada. É. Isso, eu ia procurar a doutora Adriana. Não A tem como notificação. Vamos fazer um acordo. A gente vai fazer um Ó, Adriana, vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. Gente, obrigada. Cleiton, Bom dia pra obrigado, vocês, bom Adriana. trabalho. Valeu, gente, até a Obrigado. próxima, que legal.